Eu vejo assim, o Brasil é um país que tem arraigado uma cultura de subalternização do negro. Isso é verdade. O que eu quero dizer com isso? Que se eu vejo um negro no shopping de terno preto, né, camisa branca, gravata preta, e eu estou procurando segurança, Você vai nele. eu vou nele. Todo mundo, negro, branco, todo mundo vai. Aí alguém lá no chat deve estar falando assim, ué, isso não é o racismo? Não necessariamente. Por quê? Porque eu não acho que ele é o... É um preconceito. É um preconceito. Então, no Brasil, o preconceito no Brasil, em relação ao negro, ele está ligado a essa cultura de subalternização. Nós estamos acostumados a ver negros em determinados lugares e não em outros. E em determinadas profissões. Profissões e posições e tal. Então, se eu vou num restaurante super chique e vejo um negro lá, eu nos primeiros segundos que eu vejo, eu vou tentar... Será que ele é algum jogador? Será que ele é algum artista, músico e tal? Eu não admito que ele é um diretor ou dono de uma grande empresa. Um dentista, por exemplo. Então, isso é racismo? Para mim, não é. Eu acho que tem o racismo e tem isso. Assim como você, quando vê algum oriental, você imagina que ele é inteligente. É isso aí. É o mesmo tipo de coisa. Então, quer dizer, o que também não é verdade, necessariamente, mas é uma coisa cultural. Então, essa cultura de subalternização, ela é muito presente, né, na cultura brasileira. Então, para mim, a principal mudança que tem de acontecer na sociedade brasileira é essa cultura. Que eu não chamo de racismo, porque ela é involuntária. Mas isso se muda com exemplos. Com cada vez mais gente sendo bem-sucedida e quebrando essa barreira de negro só pode fazer isso, que já vem acontecendo. Cada vez você vê mais artistas, vê mais celebridades, né? Eu imagino que sim, e né? assim, veja, isso é uma das principais coisas que eu faço no meu trabalho. Então, quer dizer, eu vivo fazendo isso. Então, eu tenho um curso online. Aliás, posso falar? Tem um curso online. Tem algum link, alguma coisa? Tem. O link é cursospaulocruz.com.br. O Ale vai colocar lá e deixar fixado. Vamos cursospaulocruz.com.br. O nome do meu curso é O Brasil é um país racista? É uma pergunta. Né? Então, durante o curso, eu vou levar a pessoa a refletir sobre isso. Se o Brasil é um país racista ou não. Então, quer dizer, não tem uma resposta fácil, né? O curso não é um curso de polêmica, é um curso de educação, digamos assim. Um curso para dar ferramentas para a pessoa pensar. A pessoa pensar no assunto. Então, assim, a minha maior concentração nesse curso é exatamente nisso que você falou. Nos exemplos. Então, as 4 últimas aulas são fundamentadas nesse... Apesar de eu falar disso o tempo todo no curso, então, a 4ª aula é a única aula que eu falo sobre o contexto americano. Sobre a abolição dos Estados Unidos, a escravidão dos Estados Unidos, e eu trago a discussão de 2 intelectuais negros importantíssimos dos primeiros séculos do pós-abolição americano. Então, quer dizer, eu pego aquela discussão, eu desloco a discussão do direitos civis, que a gente conhece no Brasil, que é Malcolm X e Martin Luther King, eu transfiro lá para o começo do século XX com Booker T. Washington e W.E.B. Du Bois. Booker T. Washington foi escravo, nasceu escravo. Aos 7 anos houve a abolição. Ele tinha um desejo de estudar, ele viaja 800 quilômetros para estudar, quando ele fica sabendo que tem uma escola dando aula para negros. E ele viaja, vai embora, o pessoal junta um dinheirinho lá, dá para ele, dorme no chão, passa frio, passa fome, mas ele vai. Então ele estuda, se torna um aluno destacado, passa a ajudar na escola, e aí vira diretor da escola, né? A escola tinha sido fundada por um ex-general de guerra, né, da Guerra de Secessão. E aí ele é convidado para ser o fundador, o diretor de uma universidade, a Tuskegee Institute, que ainda existe hoje e tal. Então ele funda essa faculdade, se torna um diretor e tal. Uma história belíssima. E ele foi um grande expoente, assim. E a visão do Booker T. Washington era: nós não precisamos nos preocupar, nesse primeiro momento, com integração. A gente pode ser junto e separado ao mesmo tempo. Então, o negro precisa de
oportunidade de trabalho e habilidade técnica. Mas isso não é integração? Não, assim, porque ele fala assim, a gente pode viver, a gente não precisa viver junto, brancos e negros, porque assim, essa época já tinha um lance de segregação muito forte no Sul e tal, logo no pós-abolição, o Ku Klux Klan nasceu, os Black Codes, as leis Jim Crow, tudo isso começa a aparecer. Então o Booker T. Washington, ele tenta balancear, digamos assim, essa situação e falar, olha, a gente não precisa se preocupar agora com essa coisa, não, tem que integrar e tal, não é o confronto, não, vamos trabalhar, vamos adquirir poder, propriedade, né, poder econômico e tal, depois a gente se preocupa... Isso já vem naturalmente. Né? Só que depois de um tempo nasce o W.E.B. Du Bois, que é William Edward Burghardt Du Bois. Du Bois foi o primeiro negro americano a obter um grau de doutor pela Universidade de Harvard. Em 1898, se não estiver enganado. Foi no finalzinho do século XIX. E o Du Bois, ele, apesar de admirar muito o Booker T. Washington, de repente ele começa a criticar, porque ele acha que o Booker T. Washington era acomodacionista. Não, nós temos que lutar. Porque para o Du Bois, o confronto era inevitável, mas era um confronto intelectual. Então ele achava que os negros tinham que adquirir conhecimento. Tinham que ir para as universidades, tinham que virar intelectuais e tal. Então, essa discussão é muito rica e interessante. Eles estarem no centro da discussão política, econômica. E eu acho que essa discussão é muito mais interessante para o nosso contexto brasileiro do que o direito civis lá da década de 60, porque eles estão numa coisa muito específica lá. Que a gente talvez nem passou daquele jeito que foi exatamente, lá. Exatamente. Então, essa primeira discussão eu acho muito importante. Então, eu tenho uma aula inteirinha sobre isso no curso, que é a quarta aula. A quinta aula é a aula mais importante para mim, não só do curso, mas da minha vida nesse assunto, que é a aula sobre o André Rebouças. André Rebouças foi um negro, engenheiro brasileiro, né? Ele, junto com o irmão dele, foram os dois primeiros engenheiros negros do Brasil e tal. Então, para mim, uma das grandes mentes brasileiras, um homem brilhante, assim, genial. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.